do Senhor Jesus. Amém. 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 Queria convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia no tema da campanha, que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 20. Essa campanha que fala do reino, né? Quão maravilhoso é nós falarmos do reino de Deus. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Amém? Essa passagem, né, fala do Senhor Jesus sendo ali interrogado pelos fariseus. Ele estava ali com seus discípulos, após ali curar os 10 leprosos, né, e os fariseus, olha como eles eram audaciosos, né, porque eles, aqui fala que eles interrogaram a Jesus. Não é que eles chegaram até Jesus fazendo uma simples pergunta, mas eles ali indagavam mesmo, interrogando. Porque se nós formos analisar e estudar, os fariseus, eles se achavam donos de si, eles se achavam, eles eram pessoas inteligentes naquela época. E ali, eles indagaram a Jesus quando estava por vir o reino de Deus. Porque eles, creio eu, que tinham uma expectativa que o reino de Deus seria algo esplendoroso, algo esplêndido. E Jesus, ele veio de uma forma simples, nasceu em uma manjedoura. Jesus, ele veio, não nasceu em um palácio, não nasceu ali no melhor lugar, mas ele veio de uma forma simples. Ele veio como um homem, nasceu ali numa manjedoura, num lugar improvável, um lugar onde ninguém imaginaria que um rei poderia nascer. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E nós vemos que, se nós formos meditar na palavra de Deus, o homem, ele tinha um relacionamento tão profundo com Deus lá no Jardim do Éden. Ele tinha um elo. Você imagina que Deus, ele vinha ao entardecer todos os dias ali fazer uma visita para Adão e Eva e ali conversar com Adão. Imagina ali, ele chamava Adão e perguntava como que foi seu dia. Como nós conversamos aqui, muitas das vezes, quando você chega do trabalho, você que é esposo, sua esposa às vezes passou o dia lá em casa, ela pergunta, como que foi o seu dia? É assim, o Senhor, nosso Deus, ele vinha conversar com Adão porque ele tinha um relacionamento com o homem. Mas esse relacionamento, por causa do pecado, por causa da desobediência, esse relacionamento, ele foi quebrado. Mas o Senhor Jesus, ele nos deu livre acesso novamente ao Pai. Ele nos deu livre acesso novamente a ter esse relacionamento com o Pai. E nós vemos que João Batista, ele veio preparando
Ele deve estar neste lugar, no trono. O trono, querido, ele não pode ser ocupado pelo meu ego, ele não pode estar ocupado por coisas vãs deste mundo, ele não pode estar ocupado. Nós temos que desfazer. Quando nós vemos para o Senhor Jesus, nós trazemos muitas coisas no decorrer da caminhada. Nós vemos ali com muitas coisas, talvez você traz muitas feridas, muitas coisas que te feriu, talvez você traz um rancor ali na bagagem de alguém, e isso muitas das vezes começa a ocupar o trono de Jesus, mas quando você vai se desfazendo, quando você vai ali abrindo mão, você vai conhecendo e mergulhando, se aprofundando na palavra de Deus, e vai conhecendo quem é o seu rei, e colocando ele no lugar onde ele deve estar, ele começa a governar sobre a sua vida. Ele começa a arrancar aquele pecadinho escondido que estava lá e começa a tirar. Porque no reino de Deus, querido, há santidade. No reino de Deus há obediência. E não há lugar para desobediência. Não tem como, a palavra do Senhor fala que não tem como nós servirmos a dois senhores. Não tem como nós falarmos que nós amamos a esse Deus, que nós nos dedicamos a Ele. Mas eu quero falar para você que o que vai evidenciar se verdadeiramente você está no reino de Deus é o nosso viver no dia a dia. Não são os nossos momentos dentro da igreja. E por isso ele fala ali assim, mas não está aqui nem ali. Por quê? Porque não há um lugar onde você possa procurar. Não é que você procura Jesus dentro de uma igreja e esse reino está lá, não. Esse reino habita dentro de você. Ele estabeleceu esse reino dentro de mim, dentro de você, nos corações. E isso fala, querido, de transformação, de nós sermos transformados de dentro para fora, a ponto que o nosso viver vai exalar e mostrar a que reino nós pertencemos. Se nós pertencemos verdadeiramente ao reino de Jesus, a qual nós declaramos que nós servimos, porque é muito fácil nós falarmos que nós servimos ao Senhor Jesus, nós falarmos, mas e quando nós saímos daqui para fora? E quando você está lá no seu trabalho e alguém faz algo que entristece o seu coração? Será que você reage? Como você reage? Porque a palavra do Senhor fala que nós temos que ser pacificadores. Nós temos que ter mansidão no nosso coração. E isso faz parte do caráter do reino de Deus em nós. Isso faz parte do caráter de Jesus que é moldado em nós todos os dias. Que quando nós abrimos o nosso coração e colocamos o Senhor Jesus para governar nossa vida, esse reino é estabelecido em nós todos os dias. E nós começamos a colocar o Senhor no lugar de governo, a um lugar onde, quando você vai fazer algo, você não faz mais sozinho, mas você fala, Senhor, será que é para mim fazer dessa forma? Senhor, será que esse negócio aqui que eu vou fazer, será que vai dar certo? Senhor, se eu botar nisso, eu posso fazer isso? Senhor, será que esse carro que eu vou comprar, ele vai dar problema lá na frente? E muitas das vezes nós nos esquecemos de colocar Jesus nesse lugar. E nós colocamos as nossas vontades. Muitas das vezes nós colocamos os nossos desejos porque nós somos seres humanos. E muitas das vezes nós falhamos porque nós deixamos de colocar Jesus no lugar aonde é dele, aonde ele pertence. Porque o Senhor, ele criou o ser humano para servir a ele. Deus, ele criou o homem para ser sua imagem e semelhança, para ser parecido com ele. E querido, como que você vai ser parecido com o Senhor Jesus? Quando você anda em conformidade com a palavra dele. Quanto mais você se aproxima dele, mais parecido com ele você fica, mais igual a ele você fala, mais como ele você age e mais exala em você as características do reino de Deus. Uma, querido, das características que evidenciam se você está vivendo o reino de Deus, se você está colocando Jesus nesse lugar, é o amor. O amor é uma das maiores características que evidenciam se você está vivendo o reino de Deus. Porque, querido, sem amor,
de dentro para fora. O Senhor vai moldando a nossa vida é de dentro para fora. Por isso que o Senhor Jesus fala, o meu reino não está aqui. Vocês não vão ver ele exteriormente com característica física. Não, mas ele já está dentro de vós. Aleluia! E todos os dias, quando nós damos lugar, o Espírito Santo de Deus, ele começa a nos revelar Jesus. Ele começa a nos revelar como o Senhor Jesus quer que nós andamos em santidade, como o Senhor Jesus quer que nós nos portamos no nosso trabalho, na nossa casa, com o nosso viver. Será que as suas palavras, elas têm condizido com o reino a qual você pertence? O nosso viver, querido, ele tem que ser transformado, a ponto de alguém passar por você e falar, ei, aquele ali tem algo diferente nele. A nossa vida, ela tem que estar estampada as características do reino de Deus. A verdade, querido, é uma característica do reino de Deus. Glória a Jesus. O Senhor, ele não tem compromisso com falsidade, o Senhor não tem compromisso com a mentira, mas o Senhor, ele tem compromisso com a verdade. Aleluia. E o Senhor Jesus, ele conhece o nosso interior. Ele sabe quando nós somos de verdade e quando nós não somos. Ele sabe quando nós aparentamos alguma coisa, mas quando na realidade não é aquilo que nós estamos fazendo. O Senhor, ele conhece a nossa vida por completo. A palavra do Senhor fala que ele nos esquadrinha. Sabe, querido? O Senhor Jesus, ele conhece, ele sabe até quantos fios de cabelo ele tem na sua cabeça. O Senhor, ele é um Deus fiel. E ele quer estabelecer em você o reinado dele. Você está disposto a viver verdadeiramente esse reinado? Você está disposto a viver verdadeiramente e falar, não, Senhor, verdadeiramente, eu quero viver para Ti. Eu quero viver, Senhor, aquilo que o Senhor tem para mim. Porque muitas das vezes, querido, é um processo, e esse processo às vezes é doloroso. Porque muitas das vezes a gente se desfazer de coisas que nós gostamos, de coisas que nós muitas das vezes estamos apegados. É difícil, não é fácil. Muitas das vezes você tem ali alguma coisa que você trouxe lá de fora, algum hábito que o Senhor não tem se agradado. E o Senhor, ele quer mudar isso na sua vida. Ele quer colocar você, por isso que a palavra do Senhor fala, não andeis na forma do mundo, que você possa não se conformar com o mundo, mas que você possa renovar sua mente no Senhor todos os dias. A nossa mente, ela tem que ser renovada em Deus, para que nós possamos viver esse reino. E querido, para você viver e exalar o reino de Deus na sua vida, a obediência, ela é fundamental. Eu estava meditando e o Senhor me trouxe lá a história de Daniel. Se você for ler ali o livro de Daniel, é algo tremendo, porque Daniel e seus amigos ali, eles foram levados para Babilônia, e ali eles foram chamados ali ao chefe dos eunucos, para que fosse treinado eles, colocar eles ali, para que eles pudessem servir ao rei. E ali, nós vemos que Daniel, ele era inteligente, eles eram inteligentes, jovens que se destacavam naquela época. Não era qualquer um que eles escolheram, não. Escolheram ali os jovens mais ali com aparência, escolheram ali jovens bonitos, escolheram ali quando eles tinham porte para estar ali. E a palavra do Senhor fala que ali eu estava meditando, lembrando que Daniel, ele se destacou, querido, porque ele foi obediente. Ele estava ali na terra da Babilônia, mas ele não deixou de... Ele estava em terra estranha, não era a terra dele, não era no reinado dele, mas ele continuava servindo ao mesmo rei, ao mesmo Deus. Ele não deixou se levar. Quando ele fala que ia colocar as iguarias, que ia servir ali para ele, as bebidas ali para eles, ele fala, não, nós queremos comer somente dos frutos, nós queremos somente comer legumes, nós queremos fazer diferente. E ali o chefe ali
Ele tinha ali, ele sendo ali um homem, passou a ser um homem de confiança do rei, a qual depois de interpretar o sonho do rei, o rei ali começa, se agradou tanto de Daniel, colocou ele num lugar ali para governar, colocou ele num lugar ali de destaque, e ele começou ali a governar naquele lugar, a ser destaque naquele lugar, porque ele era obediente, porque ele ouvia a voz de Deus, porque ele ali buscava o Senhor todos os dias, tinha os seus momentos. E é interessante, querido, que me chama a atenção que quando Daniel ali é lançado na cova dos leões, porque ele ali continuou a orar depois que eles deram o decreto, ele continuou a orar como ele orava, com as janelas abertas, ele não foi lá fazer algo escondido para que ninguém pudesse ver, porque ele tinha confiança e ele colocava Deus no lugar onde Deus tinha que estar. Ele sabia o Deus que ele servia, ele sabia que qualquer coisa que pudesse vir sobre a vida dele, Deus ia o livrar. E nós vemos que quando ele é lançado na cova dos leões, o rei perdeu o sono. A palavra do Senhor fala que o rei fica lá no palácio e ele perde o sono, ele fica inquieto. Mas é engraçado que o rei perde o sono, mas Daniel dorme a noite inteira, porque o Senhor ele fecha a boca dos leões. Quando você coloca o Senhor, o lugar onde ele deve estar para governar, o lugar de destaque, o lugar de governo sobre a sua vida, você pode descansar, você pode repousar, que ele cuida de todas as coisas. Aleluia! Esse é o reino ao qual nós pertencemos, um reino ao qual nós descansamos no Senhor e cremos que o amanhã pertence a Ele, que tudo está nas mãos dEle, que o controle é dEle sobre a nossa vida. Eu não sei o que você está enfrentando, mas o Senhor fala para você nessa noite: pare e pensa se você tem colocado o Senhor no lugar onde Ele deve estar na sua vida. Aleluia! Comece a refletir nesse momento. Será que o Senhor Jesus tem sido rei verdadeiramente na minha e na sua vida? Será que verdadeiramente nós temos dado esse lugar para Ele? Glória a Deus! O desejo do Senhor, querido, é transformar a nossa vida por completo. O Senhor, Ele tem sempre o melhor. E quando Ele estabeleceu esse reino em mim e em você, o desejo dEle era que você vivesse o melhor nessa terra. O desejo dEle era que você experimentasse o sobrenatural dEle. Mas muitas das vezes, nós estamos apegados na aparência ainda. Muitas das vezes, nós estamos ainda apegados nas coisas e do exterior. Nós ainda estamos preocupados e
luz. Aleluia. E as nossas atitudes vão definir a qual reino nós pertencemos. As nossas atitudes, se nós temos exalado os frutos do Espírito, nós temos buscado a presença do Senhor. Porque muitas das vezes nós acostumamos a viver de uma forma e começa a virar uma rotina. E muitas das vezes, querido, o mal do cristão muitas das vezes é que ele se acomoda e ele não começa nem a enxergar mais aonde ele está falhando. Ele se acomoda e ele começa a achar que está tudo bem viver daquela maneira, que está tudo bem viver dessa forma. Mas a palavra do Senhor, ela vem confrontar o meu e o seu coração. A palavra do Senhor, ela vem confrontar o nosso coração, porque o cristão, ele não pode viver de qualquer maneira. O cristão, ele tem que ser diferente, porque hoje nós vemos um evangelho que, infelizmente, o mundo aí fora, ele está de olho. E muitas das vezes, quantos a gente vê que fala assim: ah, mas eu vou ser cristão igual aquele lá, ah, eu vou ser crente igual aquele, nossa, mas olha lá o que ele faz, eu não vou ser crente igual aquele lá, não, eu fico do mesmo jeito que eu estou. Quantos têm envergonhado e falam que carregam o reino de Deus, mas não têm vivenciado esse reino todos os dias? Nós temos, querido, que renunciar a nós mesmos, renunciar aos nossos desejos, renunciar e colocar Jesus nesse lugar. O lugar onde Ele possa nos direcionar, o lugar onde Ele possa estar governando a nossa vida, a nossa casa, aonde quer que nós estejamos. Eu falo para o Senhor, para Ele governar muitas das vezes os meus lábios, porque quem fala bastante, muitas das vezes peca. Fala: Senhor, eu não quero falar aquilo que o Senhor não queira que eu fale. Porque muitas das vezes, quando a gente fala demais, quando você vê, você já soltou, você não devia ter soltado. Mas, querido, o Senhor, Ele conhece a nossa vida. E quando nós estamos disponíveis para Ele nos mudar, Ele está disponível para te mudar. Mas o Senhor, Ele é educado. Jesus, Ele é educado. Satanás, ele entra na nossa vida quando aparece alguma brecha, ele entra arrebentando com tudo, ele não pede licença, ele tira as coisas do lugar, ele faz uma bagunça. Mas Jesus de Nazaré não. Ele bate na porta do meio do teu coração e ele fala assim: eu posso fazer morada? Será que eu posso entrar naquela área lá e começar a mudar? Será que eu posso começar a limpar o teu coração? Oh, aquele perdão que você não tem liberado, estabeleça o reino de Deus na sua vida. Se desligue disso. Para você viver o sobrenatural de Deus, no reino de Deus, você tem que estar desprendido das coisas passadas e começar a estar aberto a viver o novo. A palavra fala que Deus tem como ser derramado um vinho novo num odre velho. Não combina, não vai dar certo. Vai estragar o vinho, vai fermentar ali e não vai ficar bom. Mas quando coloca num odre novo, começa a ser tudo diferente. Aquele vinho, ele tem um sabor melhor. O Senhor Jesus, Ele está aqui nessa noite. Nós sentimos a presença de Deus. Como é maravilhoso nós vivermos para Jesus. Querido, é um processo de todos os dias. Todos os dias nós temos que nos lançar na presença de Deus e morrer um pouquinho. Morrer, matar a nossa carne um pouquinho. Deixar a nossa alma, falar: alma, silencia. Muitas das vezes mandar a nossa alma ficar quieta. Mas para isso nós temos que ser sensível ao ouvido, sensível à voz de Deus, estar com os nossos ouvidos sensíveis. Para que o Senhor, Ele possa falar. Porque quando você escuta um monte de gente falar ao mesmo tempo, você não consegue às vezes prestar atenção. E muitas das vezes é isso que acontece na nossa vida. Muitas das vezes tem muitas vozes ao nosso redor falando ao contrário daquilo que Deus tem falado na nossa vida. Aleluia, Jesus. Mas o Senhor Jesus, Ele está aqui e Ele já estabeleceu dentro de mim e dentro de você esse reino. Ele já estabeleceu pelo Espírito Santo de Deus que habita dentro de mim, dentro de você. Porque quando Ele foi para o Pai, Ele falou que ia deixar um Consolador. Você não ia estar sozinho. E é por esse Consolador que você consegue compreender. Ele começa a te revelar Jesus. Ele começa a revelar Jesus na sua vida. E você começa a ter mudança. Você começa a ser diferente. Porque a nossa vida, ela tem que espelhar Jesus. A nossa vida, querido, não é muito falar. Mas você tem que mostrar
noite. E é maravilhoso viver e compreender que esse reino, esse Jesus que nasceu na manjedoura, que ressuscitou no terceiro dia, Ele reina sobre a minha vida, sobre a sua vida. Ele já venceu e com Ele nós vencemos também. Não há nada que possa sobreviver sobre a nossa vida, que você não possa ter vitória quando você compreende que esse reino está estabelecido em você. Quando você compreende que Ele já venceu, então você já olha diferente para o problema, você já olha enfrentando Ele, sabendo que você vai vencer. Você não abaixa a sua cabeça, mas você tem ela levantado, porque você pertence a uma linhagem real. Você não é qualquer um, não. O Senhor, Ele te escolheu. E Ele tem coisas grandes para fazer na tua vida. Se nessa noite você está disposto verdadeiramente a compreender e colocar Jesus nesse lugar, que você possa começar nessa noite a falar com Ele aí no teu lugar. Que você possa meditar e falar: Senhor, eu quero que o Senhor esteja governando verdadeiramente a minha vida. Que os meus ouvidos estejam ouvindo somente a voz do teu Espírito. Começa a me direcionar aonde eu devo ir, os meus passos. Começa a levantar pela manhã e falar: Senhor, dirige o meu dia, dirige os meus passos. O Senhor é quem governa a minha casa. O Senhor é quem governa a minha vida. Glória a Deus. Quando nós compreendemos e confiamos que Jesus é o nosso Rei, e Ele já estabeleceu esse reino dentro de nós, nós vivemos de uma maneira diferente. E as pessoas aí fora, elas notam que você vive de uma maneira diferente. Eu vejo pela vida do apóstolo, que o apóstolo está sempre sorrindo, passa por dificuldade, passa por luta, mas a gente nunca vê ele cabisbaixo, nunca vê ele entristecido. E está aí a pastora Aline, né, que pode falar que eu acompanhei o apóstolo dentro da casa dele. Então não é uma coisa que eu vi ele sorrindo aqui na igreja, mas lá na casa dele eu vi ele carrancudo. Não! Ele sempre teve um sorriso no rosto. Aleluia! E é assim que nós temos que ser. Da mesma forma, querido, é fácil você sorrir aqui dentro, que você fica 2 horas, 1h30, mas você dá esse sorriso de Jesus lá fora. É isso que o Senhor quer. Ele quer que você exale a essência dele lá fora, aonde quer que você esteja, lá no seu trabalho, quando chegar alguém angustiado, triste, que você seja a diferença, que você seja a luz para essa pessoa. Esse é o que o Senhor me colocou no meu coração nessa noite. Glória a Deus. Que você possa meditar nessa palavra e deixar o Senhor Jesus usar o lugar dele de rei na sua vida. Que nós possamos colocar ele como rei, rei absoluto, um rei ao qual não pode ser revogado. Que você possa retirar todas as coisas que possam tirar Jesus deste lugar e dar lugar para ele governar a sua vida por